3 anos NIL. Todos os cursos com até 80% off. É isso, a análise jurídica do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que condenou Jair Bolsonaro e o tornou inelegível por 8 anos com o Thiago Pavinato. Ele se estendeu naturalmente porque ele fez um resumo dos 3 dias de julgamento e daqui a pouco o Pavinato vai trazer as informações sobre quais são os caminhos possíveis para Jair Bolsonaro. Porque ele já já informou que irá recorrer primeiro ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, depois a possibilidade de subir esse processo para a Suprema Corte. E além disso, vamos tratar também de possíveis projetos que serão apresentados com o objetivo de anistiar Jair Bolsonaro. Daqui a pouco, então, a gente vai trazer essas informações, mas vamos destacar as repercussões, porque logo após saber de sua inelegibilidade, Jair Bolsonaro falou com jornalistas e avaliou o julgamento no TSE como uma apunhalada nas costas da democracia brasileira. A gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. Assim, emblemático para mim, como foi o 6 de setembro de 2018, quando levei uma facada pela frente. Hoje eu levei uma apunhalada com essa adesão. Quem levou a apunhalada não foi Jair Bolsonaro, foi a democracia brasileira. Além disso, Jair Bolsonaro falou que a partir de agora será um cabo eleitoral de luxo e que alguém vai ganhar quase por WO nas eleições de 2026. Eu vou abrir aspas. Isto não é democracia. O meu recurso será ao Supremo Tribunal Federal. Eu não vou largar a luta pelo Brasil. Queremos fazer muito pelos muitos prefeitos no ano que vem, querendo dizer justamente que vai tentar ajudar muitos candidatos a se elegerem. Ele disse também, me tiraram da presidência e julgaram pelo conjunto da obra. Mas a minha obra mesmo é entregar esse país com números melhores dos que eu peguei, fecho aspas. E sem poder disputar as eleições de 2026, Jair Bolsonaro desconversou sobre quem irá apoiar no próximo pleito para o Palácio do Planalto. Eu vou abrir aspas também. Vocês perguntam se tivesse que escolher entre Zema ou Tarcísio. Neste momento, eu escolho por Johnny Bravo. Também não vou falar sobre bala de prata. Devem procurar Lula, Daniel Ortega e Sérgio Moro para brindar, eu fecho aspas. Justamente sobre esse assunto, eu queria também destacar a nossa enquete do dia, a pergunta que a gente publica no portal da Jovem Pan News. Vamos colocar a pergunta que nós colocamos no site da Jovem Pan News, jovempan.com.br. Se você puder, entre agora no portal da Jovem Pan News, você vai ficar muito bem informado sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo e ainda vai colaborar com a gente para entender sobre os principais assuntos do dia. A pergunta estampada no portal da Jovem Pan News: a direita brasileira pode se fortalecer com Bolsonaro inelegível? Das pessoas que entraram, publicamos há pouco essa pergunta, 73,13% entendem que sim. Já uma pequena fração, um quarto, na verdade, 25,33% disseram que não. Se você puder, entre agora em jovempan.com.br e registre a sua opinião e o seu voto, sempre agradecendo a você. Vamos continuar o nosso giro de análises com o time de comentaristas da Jovem Pan News. Rio de Janeiro, Roberto Mota. Mota, trouxemos as manifestações do ex-presidente Jair Bolsonaro, falou em apunhalada nas costas da democracia do Brasil e também chegou a mencionar a possibilidade de quem será o seu herdeiro, mas ele não quis se comprometer. Já é hora de olhar para frente e projetar quem pode se beneficiar ou herdar parte desse capital político, Mota? Sempre é hora de olhar para frente, Daniel, mas eu acho que nós temos outras coisas para discutir antes de falar de eleição. O presidente Bolsonaro é muito mais do que um cabo eleitoral de luxo, como ele se qualificou, e ele sabe disso. Eu acho que a gente não comete nenhuma injustiça se disser que hoje no Brasil não há nenhum outro político com o capital político que Jair Bolsonaro tem. E é um capital que, pelo andar das coisas, só vai se valorizar nos próximos anos. Eu acompanho a cena política mais de perto desde 2009, quando eu participei da criação do Partido Novo. E eu vi, a partir de 2014, mais ou menos, a cena política brasileira começar a mudar. 2014, na minha memória, foi o ano em que as ruas brasileiras
passaram a ser tomadas pelo verde e amarelo. Antes disso, elas eram coloridas só de vermelho. A partir de 2014, nós vimos a esquerda perdendo não só o domínio das ruas, mas também o monopólio do discurso. E isso foi um fenômeno provocado, em grande parte, pela combinação de três coisas: a internet, as redes sociais e o telefone celular. Hoje, todo brasileiro, praticamente, tem um telefone celular. Todo brasileiro tem uma conta em rede social, todo mundo tem acesso à informação. Hoje, todos os brasileiros têm uma opinião. Na minha opinião, erra quem acha que o capital político do presidente Bolsonaro é resultado de populismo. Na minha opinião, o presidente Bolsonaro se tornou o fenômeno político que ele é porque ele defende ideias e valores que são importantes para a maioria do povo brasileiro e que nunca encontraram uma expressão articulada na voz de um político de renome. Eu acho também que erram aqueles que usam o termo bolsonarismo de forma depreciativa, quase fazendo uma equivalência, por exemplo, com o petismo. Eu vejo gente que diz, olha, são dois extremos, eu não sou nem uma coisa nem outra. Mas não se pode fazer uma equivalência moral entre quem defende liberdade e quem defende regimes totalitários. Não se pode fazer uma equivalência moral entre quem defende lei, ordem e justiça e quem acha que a prioridade são os direitos dos criminosos presos. Nós vivemos em um país onde quase todo mundo já foi vítima de um crime. E o presidente Bolsonaro foi o primeiro presidente que nós tivemos que tinha consciência disso. Vamos a Brasília. Cláudio Dantas. Dantas, chamou a atenção essa fala de Jair Bolsonaro após a decisão do TSE, dizendo que a partir de agora ele será um cabo eleitoral de luxo. Ainda tentando projetar as consequências políticas dessa inelegibilidade, para onde devem ir quase 50 milhões de eleitores que depositaram o voto apostando em Jair Bolsonaro, hein, Dantas? Daniel, a gente tem um cenário eleitoral que ele é bem estratificado. Quando a gente vê o resultado das urnas de 2022, a gente percebe naturalmente ali o país dividido e uma margem muito estreita que deu a vitória ao Lula, além de um enorme contingente de eleitores que simplesmente não quiseram votar. Há presente ainda no eleitorado um sentimento antipetista. E esse sentimento ele é natural, porque ele decorre de um sentimento antissistema. Um sentimento de cidadãos que despertaram para como as coisas se dão no Estado, a exploração, o papel cada vez maior, né, como essas políticas elas se encaminham, agigantando o Estado, aumentando as benesses dos seus integrantes e como quem sustenta quem leva esse piano nas costas é o pagador de impostos, né? Então, essa queixa, essa reação ao sistema, ela se tornou, vamos dizer assim, pública e ela se tornou um movimento de massa a partir de 2013. E com a Lava Jato, trazendo toda a corrupção, toda a cultura promíscua, né, das relações entre público e privado desse país, isso foi consolidando esse movimento e essa indignação, esse sentimento legítimo de indignação do cidadão, que paga muito e não recebe nada, de alguém que não integra esse sistema político, de alguém que está à margem desse sistema político, mas que é obrigado a sustentar esse sistema político. O Bolsonaro, ele teve o mérito, como agente político, de canalizar, né, essa energia antissistema e se viabilizou como um candidato antissistema. Eu digo que o Bolsonaro é um ativo eleitoral,
É um ativo eleitoral raro, porque para você ser uma liderança de projeção nacional política, uma liderança política de projeção nacional, que consiga falar às massas, você precisa ter um certo talento. O Lula faz isso, o Bolsonaro faz isso e outras poucas lideranças têm essa capacidade. Mas ativo eleitoral, capacidade eleitoral, ela está restrita à eleição. Ela não se traduz imediatamente em capacidade de gestão. O Bolsonaro reuniu algumas personalidades, algumas lideranças importantes, alguns gestores importantes, mas o seu governo foi muito tumultuado, inclusive internamente, gerando o quê? Gerando uma dispersão das energias do eleitorado e das lideranças e das frentes partidárias que o elegeram lá em 2018. Isso criou um sentimento até de divisão dentro da própria direita, esse sentimento que ainda não conseguiu ser superado. Por quê? Porque quando alguém, você pega aí um movimento mais liberal, começa a exercer algum tipo de liderança, ele já é bombardeado pelo bolsonarismo, por pessoas que têm no Bolsonaro essa liderança política e que entendem que ele deve exercer esse papel de conduzir a direita brasileira. Então, enquanto não houver uma união legítima, sólida, dessas forças de direita ou dessas forças de centro-direita, de quem se coloca do outro lado, de quem não acredita nessas bandeiras da esquerda, de quem defende uma sociedade próspera, livre, em que os direitos individuais são respeitados, em que as forças, as energias produtivas são livres para poder criar riqueza. Essas pessoas, esse enorme eleitorado, que é muito maior que o bolsonarismo, ele tende a se aglomerar, a se aglutinar em torno de uma liderança em 2026 que exerça esse papel de contraposição ao Lula. Tende a. Só que é preciso que, de fato, as lideranças políticas, elas se unam, essas lideranças da direita, elas se entendam. Porque senão o que vai acontecer é que muito provavelmente você vai ter, às vezes, um candidato forte do bolsonarismo, e aí vai haver um movimento para tentar derrubar o candidato dos grupos mais à direita, né? E você não vai ter um candidato sólido, forte, que possa convergir toda essa energia eleitoral e vencer o Lula nas urnas em 2026. Então, essa eu acho que é a grande preocupação essa deve ser a grande preocupação de quem pretende se contrapor ao Lula e à esquerda lá em 2026. Nós temos diversas lideranças importantes, e isso é muito bom. Eu tô muito satisfeito em perceber que vários senadores, deputados, governadores começam a se colocar nesse cenário com muita competência, com muita propriedade, com muita serenidade. Passam a se distanciar do discurso radical. Não é que esse discurso tenha que ser molenga, não. Só que o exercício do poder público, o exercício de um cargo público, a gestão, ela não pode acontecer no mesmo tom de uma eleição. Numa eleição você sobe no palanque, você fala, você engaja, você movimenta, mas você não pode fazer isso na hora que você está gerindo algo. Por quê? Porque senão você vai repetir exatamente o que o Lula está fazendo, governar para o seu grupelho. Quando você governa para todos. Se o Tarcísio é governador de São Paulo, ele governa para São Paulo inteira. E se ele faz um bom governo, ele consegue com isso mostrar a quem se identifica com a esquerda, dizer, peraí, esse cara está entregando, esse cara está tornando a minha vida melhor, ou esse cara está deixando eu viver do jeito que eu quero. E aí as pessoas naturalmente elas fazem uma opção lógica. E isso vale para todos, vale para Zema, vale para Tarcísio, vale para Ratinho Júnior, vale para todas essas lideranças que estão exercendo cargo executivo, mas vale também para quem exerce cargo legislativo. Eu mais cedo até falei no Prós e Contras de Rogério Marinho, que está fazendo um belo mandato de senador técnico, fazendo uma fiscalização ali contundente,
fundamentada, técnica. Então isso é muito bom. Isso é muito bom. O que a gente precisa é que haja esse entendimento e esse esclarecimento, ele é fundamental. As pessoas precisam diferenciar, assim como elas precisam diferenciar o que é opinião do que é informação, elas precisam diferenciar o que é campanha eleitoral e o que é gestão. Agora, vamos continuar em Brasília. José Maria Trindade. Zé, bons pontos trazidos pelo Cláudio Dantas, na esteira, inclusive, do que ele nos trouxe agora, e sabendo que não há vácuo na política, você já trouxe essa definição por diversas vezes. Como a direita deve se organizar? Ela deve se unir ou deve se fragmentar com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro? E quais são os nomes que despontam? Dantas já trouxe os nomes dos governadores Tarcísio Gomes de Freitas, Ratinho Júnior, Romeu Zema. Também escutei hoje durante o dia levantando a possibilidade de Michele Bolsonaro e a ex-ministra Tereza Cristina. Queria também suas informações de bastidores, por gentileza. Pois é, olha, quem mata político é a falta de votos, né? Falta de votos. Não havendo votos, o político morre. Então, assim, para matar um político tem que ser não votando nele. O caso de Bolsonaro é uma tentativa de assassinato de reputação e de votos, de mandato, né? Não pode se candidatar, mas fica a fama, fica a notícia, fica o conhecimento e principalmente a ideia. Bolsonaro conseguiu reunir durante todo esse tempo, né, depois que se candidatou à presidência da República, umas ideias soltas que não encontravam um representante. E aí houve essa concentração. Direita, um pessoal mais liberal, pessoal conservador, pessoal mais firme, pessoal que defende o direito de andar armado. Enfim, ele reuniu esse pessoal que estava órfão, vagando por aí, e todos concentraram nele. É muito difícil encontrar alguém no mundo político que possa reunir qualidades para agrupar todos esses setores. O que poderia agrupar em um só setor é exatamente não querer a continuação do PT no governo. Isso agrupa, né? Isso fortalece a direita, isso fortalece o conservador. Esta é a realidade. Jair Bolsonaro não acabou. Essa história não teve fim. Não é o último capítulo. Bolsonaro ainda pode disputar eleições. E além dele disputar eleições, ele vai participar do processo. Agora, no ano que vem, na disputa aí pelas prefeituras, das capitais, das maiores cidades, ele estará em campanha, junto exatamente com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Isso é real. Então, Bolsonaro sobrevive, as ideias do ex-presidente sobrevivem e o grupo está cada dia mais forte. Ações assim, é claro, a justiça tem que ser seguida, mas a política tem suas normas. Ações assim acabam tornando a pessoa que foi vítima de uma ação assim, tornando a pessoa mais famosa. Então, essa decisão pode sim tornar o Jair Bolsonaro politicamente muito mais forte. Quem for candidato e tiver o apoio de Bolsonaro vai ter que levá-lo ao palanque.